Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Núbia, sou gerente de educação da rede SESI-DF. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento. Quem conhece o SESI, quem acompanha a caminhada do SESI, o nosso trabalho, sabe que nós somos uma rede de ensino com um foco muito intenso em educação tecnológica. Nós preparamos os nossos alunos para o mundo do trabalho, para o mundo acadêmico, para serem estudantes inovadores, criativos, com característica de liderança, de empreendedorismo. E isso a gente pode constatar agora, nesse momento que nós passamos, que todas as instituições de ensino passaram, onde tivemos que migrar da nossa aula presencial para nossas aulas online. E nós conseguimos fazer esse movimento de forma tempestiva, como foi necessário, e com resultados bastante efetivos. Nós transformamos nossas aulas presenciais em aulas online, utilizando bastante tecnologia de informação e de comunicação. E por que a gente atribui o sucesso desse nosso movimento? Porque sim, tanto o nosso corpo docente quanto nossos estudantes, eles já estavam bastante familiarizados com esses recursos tecnológicos. E nós sabemos que cada vez mais o conhecimento, a detenção dos conhecimentos em tecnologias, eles vão ser o grande diferencial para os profissionais. Mas o que acontece? Nós temos consciência também que mesmo que a pessoa tendo o maior conhecimento do mundo, mesmo que ela detenha inúmeras ferramentas, se ela não tiver competências, desenvolver competências socioemocionais, ela não vai conseguir sequer colocar em prática todo esse conhecimento, todas essas ferramentas. E cientes disso, de que é muito importante que nós estudantes, paralelo a todas essas competências tecnológicas de inovação de empreendedorismo, eles desenvolvam competências socioemocionais, nós firmamos parceria com a Escola da Inteligência, que detém uma expertise inquestionável nesse segmento. E com o objetivo de replicar, todo esse conhecimento para toda a comunidade educacional, para todo que nos ouve, nós estruturamos um evento que nós denominamos Jornada com Especialistas. São eventos que vão acontecer agora, hoje, começamos hoje com esse evento, com a professora Suzana, que daqui a pouquinho eu passo a palavra para ela. Vamos ter também em outubro, dia 3 de outubro e dia 11 de novembro. Vamos tratar de temas que são relevantes, caro para as nossas famílias, para todas as pessoas em geral, com relação a esse conhecimento, ao desenvolvimento de competências socioemocionais. Para o mês de setembro, nós estamos tratando do tema depressão e ansiedade, que é um tema que tem afligido muitas famílias nesse momento de pandemia, que nos foi imposto um distanciamento, um isolamento social, e que isso tem trazido muita ansiedade para todos nós, profissionais, crianças, no aspecto familiar, profissional. E também nós estamos no mês de setembro, Setembro Amarelo, que é o mês de combate ao suicídio. E nós sabemos que depressão e ansiedade são solos férteis, para deslanchar uma ação como essa, que é ceifar vidas e trazer tristezas para a família. Então, nós vamos tratar hoje desse tema, ansiedade e depressão. Nós vamos conversar com a professora Suzana, que é psicóloga com especialidade em psiquiatria, distúrbios psiquiátricos, e que vai trazer para vocês como enfrentar, como identificar e como enfrentar esses dois problemas que têm sido tão difíceis para toda a sociedade. Tenho certeza que vocês estão aqui ansiosos por ouvir Suzana. Suzana, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda. É uma honra para nós essa parceria com a Escola da Inteligência, de poder oferecer para toda a sociedade debates, temas que são tão ricos para todos nós. Inauguramos com esse tema, no Setembro Amarelo, que temos certeza que vai agregar bastante e vai apoiar todos nós que estamos aqui a melhorar o nosso relacionamento, o nosso convívio, o enfrentamento desses problemas. Ao final, da apresentação da Suzana, nós teremos um espaço para responder algumas perguntas. Obviamente, serão muitas perguntas, a gente não vai conseguir responder todas, mas precisaremos fazer um filtro e eu volto, para poder fazer essa ponte com vocês e a professora Suzana.
Muito obrigada pela atenção, me despeço de vocês, né? Muito feliz de estar aqui com todos. Suzana, com você a palavra. Obrigada, Núbia. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Desejo uma boa noite a todos. Espero, né, que vocês estejam bem. Espero aí que vocês tenham vencido mais um leão neste dia, né? E hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho, né, sobre esses temas que, por mais que a gente fale mais, né, em setembro, nós precisamos nos atentar todos os restantes dos dias, né, nos anos, nos atentar às pessoas que estão à nossa volta, atentar, né, para que isso não nos encontre e se encontrar, né, o que fazer. Então, é um prazer estar aqui com vocês, como a Núbia me apresentou. Eu sou a Suzana, eu sou consultora da Escola da Inteligência, também sou psicóloga, tenho uma formação, né, uma das especializações dentro aí da área de transtornos psiquiátricos, e hoje nós vamos conversar sobre depressão e ansiedade, tudo bem? Eu vou compartilhar aqui minha tela, para que enquanto eu vou falando com vocês, vocês possam ir acompanhando os slides, interagindo aí com a gente no chat, para que nós possamos fazer desse momento, embora, né, diferente, uma versão diferente de encontro com as famílias, de conversa, mas também tão efetivo quanto, ok? Então, vamos lá. Hoje, o nosso tema, né, basicamente é falar sobre depressão e ansiedade e informações básicas para identificação e enfrentamento. Então, o que aconteceu nos últimos anos? Houve-se uma atenção, né, ainda mais nesse período de crise que nós estamos vivendo, houve uma atenção maior à questão, né, da depressão e da ansiedade. Percebeu-se que isso não era, né, questões da casa do vizinho, eram muitas vezes questões que apareciam dentro da nossa casa, daquelas pessoas, né, que nós amamos, e precisa ser falado sobre isso, desde os pequenininhos até aí os mais idosos, nós precisamos trabalhar este tema. Eu não preciso falar para vocês da questão, né, de que o quanto que isso aumentou, né, o quanto que isso se intensificou nos últimos anos, o que mais nós ouvimos, né, de afastamento do trabalho, né, nesse exemplo, são afastamentos pelo quê? Ou estão relacionados a problemas de depressão, ou relacionados a problemas de ansiedade. Então, tornou-se um tema essencial para nós conversarmos. E sabe, queridos, a ideia desse momento aqui é principalmente trazer, né, esse assunto que muitas vezes é um tabu, que muitas vezes é distante da gente, como algo acessível, né, como algo para a gente pensar a respeito, né, alguns de vocês podem pensar assim, poxa, mas eu tô legal, eu tô bem, né, isso aqui não acontece na minha casa, mas a ideia deste momento, né, a minha ideia aqui com vocês hoje é pensar numa construção, né, como a Núbia disse, setembro, nós trazemos a ideia aí do combate ao suicídio. Só que antes de falar de suicídio, nós precisamos falar de valorização da vida. Como que a gente valoriza a nossa vida? Como que a gente valoriza a vida do outro? É justamente promovendo e prevenindo problemas, né? Então, a questão da depressão, a questão da ansiedade, a questão do suicídio é muitas vezes a ponta do iceberg, sendo que isso já começou muitas vezes, né, ali na infância, na adolescência, na vida adulta, muitas vezes, e isso foi se construindo, isso não foi sendo, né, tratado, acompanhado, e muitas vezes acontece sim o suicídio. Então, é muito importante esse nosso bate-papo mesmo, né, que seja um modelo online ali pelo chat, para que nós pensemos junto sobre isso que acontece, sobre isso que cerca aí a sociedade, que cerca as pessoas, e de que forma nós podemos entender minimamente isso, e de que forma nós precisamos enfrentar, ok? Então, vamos começar com depressão. Hoje eu pensei aqui para vocês, para ficar mais fácil de entendimento, né, então separei os temas, depois no final a gente pode pensar na relação de cada um, mas vamos iniciar com depressão. O que é depressão? Primeiro ponto, depressão é doença.
depressão é um estágio, né, que compromete não só a questão emocional, a questão de desenvolvimento psicológico, mas também a questão física, né? Então, a depressão, ela é uma doença séria, ela é uma doença que compromete a vida das pessoas, né? Então, o que a gente precisa, né? Primeiro passo para identificar a depressão. A depressão, ela compromete, né? Então, nós partimos do princípio do comprometimento que isso causa na vida da pessoa, diferente de uma tristeza, né? A tristeza, ela vai vir para todos nós somos seres humanos, então nós vamos sentir emoções, né? Ditas negativas ou positivas, mas a tristeza, ela vem e ela passa, né? Ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. E ela pode vir depois em outro momento. A depressão, ela paralisa a pessoa. A depressão é um estágio, né, como o Dr. Augusto Cury fala, é um estágio de dor humana, né? Então, e diferentemente, né, de outras doenças, que, por exemplo, né, uma enxaqueca, um problema crônico físico, que a gente faz ali um tratamento, muitas vezes é rápido, né? A gente toma um remédio, vai aliviando essa questão, né, de algumas doenças físicas. As doenças mentais, né, elas precisam de uma atenção muito especial, né? Uma atenção que muitas vezes não dura, né? E não vai durar do dia para a noite. É um acompanhamento que vai levar um tempo, que vai levar, né, ter uma necessidade de um tratamento bem acompanhado, bem amplo, e muitas vezes nós vamos precisar, né, nós, oferecer para essas pessoas uma rede de apoio, para que essa pessoa consiga minimizar esses efeitos da depressão, né, e chegar ao ponto de não ter mais, ok? E aí, quais são as causas da depressão? Então, basicamente, nós temos 3 causas, né? A primeira seria a genética. Então, existe um fator genético, né? Então, foi feita uma pesquisa que mostrou que 40%, né, em famílias aí de irmãos gêmeos, 40% de suscetibilidade da pessoa desenvolver depressão, caso alguém tenha ali na sua família. Então, há sim um fator genético. Um segundo ponto é a bioquímica cerebral. Então, uma certa deficiência, um desequilíbrio nos neurotransmissores, que são responsáveis aí pela questão da atividade motora, do apetite, do sono, do humor. Então, aí uma deficiência nessas questões, e também eventos vitais. Então, eventos estressantes que desencadeiam um desequilíbrio, né, aí nas nossas emoções, nos nossos comportamentos. Vejam só, outras causas que podem, né, desencadear a questão da depressão. A doença depressão. Doenças crônicas, né, comorbidades, então, problemas, né, físicos que podem levar à depressão, ou não, até o contrário, né, então, muitas vezes, não sei se vocês já ouviram falar, a pessoa, ela tinha depressão, mas acabou desenvolvendo um outro problema físico, né, então, por isso que é tão importante a gente ter essa conversa, para a gente cuidar, porque quando se chega, né, de fato, ao caso da depressão, se isso não tem esse tratamento, esse acompanhamento, toda essa busca de melhora, muitas vezes pode trazer outras coisas, certo? Dificuldades financeiras, problemas no seio familiar, eventos estressantes, como, né, a perda de alguém, a perda do trabalho, uma separação, né, não só a separação física de uma pessoa, né, mas a separação de uma vida que tinha antes e não tem mais, certo? E principalmente, queridos, uso de substâncias, né, então é um prato cheio, né, o uso de substâncias mais eventos, ou não, o uso de substâncias mais a depressão, certo? E aí, tem um estudo, né, lá da Universidade de São Paulo, que fala sobre a diferença entre um cérebro deprimido e um cérebro não deprimido. Olhem só essa imagem, né? Então, o cérebro deprimido, ele tem menos conexões sinápticas. Então, as suas atividades cerebrais, elas estão reduzidas, elas estão limitadas, né? Então, a gente ouvia muito, quando eu ouvia falar de depressão, a pessoa não quer fazer nada. É porque a pessoa, de fato, não quer fazer nada?
Se o seu cérebro está com as suas atividades reduzidas, né, ele está sendo incapaz de agir como ele agia, talvez, ele vai ter vontade de fazer, né, atividade, sair, conversar, né, interagir com as pessoas. Olha aqui do lado direito, um cérebro não deprimido. Olha o quanto de atividades sinápticas. Então, é uma pessoa que lê, que escreve, que interage, que trabalha, que mantém as suas atividades, né? Esse cérebro aqui, ele sofre tristezas, né? Ele sofre outras emoções. E ele sente isso, só que isso não limita. Enquanto desse lado aqui, é uma pessoa que foi limitada pela doença, a depressão, certo? E vejam só, algo muito interessante. Além, né, da questão genética, da questão dos eventos que pode, né, desencadear a depressão, eu trouxe esse slide para vocês perceberem que há um desequilíbrio na depressão. Né? Então, é de fato uma doença, porque de fato traz um desequilíbrio físico e emocional. Né? E assim, pessoal, aqui nesse segundo item fala que a regulação desses neurotransmissores que são capazes aí das nossas atividades, que, né, são responsáveis pelas nossas atividades, pelo nosso humor, enfim. Isso é feito, né, essa regulação, esse equilíbrio é feito sim pela genética, certo? Pelaquilo que nós tivemos de herança dos nossos familiares, quanto pelo ambiente. Suzana, então uma pessoa pode ter depressão também por conta do ambiente, né? Também por conta do que o cerca, não somente da questão da genética? Sim. Sim, por isso que é tão importante nós pensarmos no ambiente, no outro, no que nós estamos oferecendo de condição para nós, certo? Para nós e para o outro, para estimular que essa pessoa tenha saúde mental. Olha só a nossa responsabilidade, né? Creio que eu falo muito, estou falando hoje com os pais, né? Com muitos educadores. E quando nós temos um ambiente hostil, e nós já temos uma questão genética, isso vai se intensificar para esse desequilíbrio. Então, essa frase aqui embaixo diz o seguinte: se eu vivo em um ambiente altamente estressante, terei altos níveis de noradrenalina. Quando escuto algo prazeroso, tenho altos níveis de dopamina, né? O neurotransmissor daquilo que traz alegria, prazer, é algo do bem-estar, né? E a genética é quem vai modular como será essa resposta. Então, se eu tenho um ambiente saudável, que busca, né? Acho que hoje nós estamos numa crise, então nós estamos tentando, como eu disse lá no início, um leão por dia. Mas se eu tenho uma busca por esse equilíbrio, de fato, minimamente eu vou estar buscando não só a questão do equilíbrio, né, dos meus neurotransmissores, mas meu equilíbrio da minha saúde mental. Tudo bem? Quais são os sintomas da depressão? Então, tanto na ansiedade quanto na depressão, eu dividi para vocês perceberem a complexidade desses dois, né, dessas duas questões. Então, a depressão, ela te afeta na questão do seu humor, então, a oscilação, né, do humor, uma ansiedade, uma apatia, culpa, a tristeza muito intensa, a solidão, não ter mais prazer naquilo que tinha. Então, se era uma pessoa, por exemplo, que gostava de jogar bola, a última coisa que ela vai querer fazer da vida vai ser jogar bola. Então, uma perda no prazer das atividades que antes gostava, que antes tinha, né, que antes tinha vontade de fazer. E isso é um ponto muito importante para vocês pensarem no que é depressão e no que é depressão. Ou seja, uma pessoa deixou de fazer algo que gostava. Por quê? Entende? Ah, Suzana, então só porque ela deixou de fazer uma atividade que gostava, ela está com depressão? Não, mas avaliem um todo. Além, né, a perda do prazer nas atividades que antes realizava, isso está trazendo sofrimento? Isso está trazendo limitação física, social, emocional? Vamos buscar informação, né? Hoje a gente já partiu de um princípio que nós temos acesso à informação, nós temos acesso a psicólogos, a psiquiatras, nós temos acesso à informação de qualidade.
Coisas que muitas vezes nós não tínhamos sobre saúde mental, né? Pelo contrário, quando a gente falava de alguma coisa, vou no psicólogo. Ah, por quê? Você tá ficando doido? Né? Quem já ouviu falar dessa forma? Hoje, nós buscamos ajuda justamente para não ficar. Então, quando alguém te falar alguma coisa nesse sentido, você fala, peraí, que é justamente para eu não ficar, estou buscando o meu equilíbrio. Né? Então, também existem sintomas no comportamento. Então, a questão da automutilação nós vemos muito presente em adolescentes depressivos, né? Choro excessivo, e muitas vezes é perguntado para essa pessoa, por que você está chorando? Às vezes não tem, né? A pessoa não consegue dizer um motivo. Por quê? Já foi, né, prejudicado ali pela questão da depressão, e muitas vezes um choro não tem motivo aparente, né? Eu digo não tem com aspas, porque a depressão é o motivo, ok? Do sono, então, ou é uma falta, né, de sono, é uma insônia, ou não, né, ou ao contrário, é o excesso de sonolência, enfim. Na cognição, então, os sintomas na cognição é uma falta de concentração, a lentidão, né, ou não, fica aí um pensamento acelerado demais, né, não é porque é depressão que é tudo lento, que é tudo calmo, muitas vezes essa depressão, ela vem associado com outro transtorno, que é o transtorno do humor bipolar, ok? E aí, na cognição também acontece a questão dos pensamentos suicidas, né? Como a Núbia começou o nosso encontro de hoje. Os pensamentos suicidas significa que não é que essa pessoa quer se matar, não é que essa pessoa ela quer acabar com sua vida, né? Nenhum suicida quer isso. Eles querem simplesmente não sofrer mais. Não é simplesmente, né? Mas eles querem não sofrer mais. E é muito delicado isso. É muito importante que a gente perceba que isso é sofrimento, que não é frescura, que não é falta do que fazer, que não é falta de fé, que não é falta de uma louça para lavar. Nós já saímos, né? Nós já saímos dessas falas. Né? Hoje nós precisamos entender que isso é sério, ok? No peso, então, ganho ou perda de peso, no corpo, fadiga ou fome excessiva, e, por último, abuso de substâncias, né? Então, a fuga dessa depressão, né, ela recai, talvez, no álcool, nas drogas, ok? E aí, pessoal, algumas dicas, tá? Sugestões para prevenção. Sugestões, tudo bem? Para prevenir. Então, vamos pensar que esse problema ainda não foi instalado. Então, o que nós podemos fazer para prevenir isso em mim, ok? E no outro, né? Nós somos agentes de mudança nas pessoas. Vocês estão sendo observados pelos filhos de vocês, né? Vocês estão sendo observados pelo trabalho de vocês, pelo vizinho, né? Então, sem querer, nós acabamos influenciando as pessoas. Então, quando a gente presta atenção no nosso comportamento, né, principalmente naquilo que nós queremos evoluir, nós também incentivamos isso no outro. Né? Então, a primeira dica, olhar multifocal. Lá na Escola da Inteligência, nós adotamos principalmente a teoria da inteligência multifocal, e o que essa teoria fala? Que nós, muitas vezes, estamos tendo uma visão única sobre as coisas. Então, isso é um copo. Ele está meio cheio e meio vazio, né? A visão multifocal significa olhar além do copo. Estou pegando o copo, pessoal, só para um exemplo, para vocês entenderem. Mas olhar além das coisas, olhar além daquilo que está visível aqui, ó, pronto. O que significa, por exemplo, eu estou olhando para o copo, mas o que tem dentro do copo, né? O que é a água? O que a água traz para o meu corpo? O que a água significa para mim? Então, assim, eu vou além, entende? Eu vou além. Por exemplo, o seu filho está te trazendo, né? Está apresentando aí na sua casa um comportamento inadequado. Enfim, né? Pode ser adolescente, criança. O olhar multifocal significa o perguntar-se, por que ele está fazendo isso? Qual é a causa? Né? O que está acontecendo? Então, é não parar ali na primeira resposta. Meu filho está tendo um comportamento inadequado, está sendo agressivo. Por quê? Né? Essa análise, essa pergunta é algo que nós, seres humanos, precisamos resgatar. No nosso dia a dia, nós somos estimulados a ter respostas prontas para tudo. Né? E o transtorno emocional, a depressão, não é uma receita de bolo.
Então, quando eu estimulo meu cérebro a pensar sobre as coisas, eu também estou prevenindo de que ele adoeça. Depois, o contemplar o belo. Contemplar o belo, pais, professores, enfim, quem estiver assistindo, significa extrair aprendizado das coisas, olhar para as coisas com outro olhar. Então, por exemplo, nessa pandemia, eu, particularmente, Suzana, não consigo falar que teve algo de bom. Eu ainda não consigo dizer isso. Mas eu consigo dizer que ela me ensinou algumas coisas. Me ensinou muitas vezes a tentar lidar comigo mesmo. Eu acho que vocês também estão nesse desafio, a tentar, melhorar questões pessoais e profissionais. Então, por exemplo, a questão da tecnologia foi algo que, por exemplo, quem não trabalhava diretamente com isso o tempo inteiro precisou se aprimorar. Então, o contemplar o belo é você pensar, naquilo que teve de bom, naquilo que teve de aprendizado, principalmente, ok? A mesa redonda do eu é um diálogo consigo mesmo. Então, nós somos atentos aos nossos sinais. A depressão, ela é do nada? Ela é de um dia para o outro? Uma pessoa acorda depressiva? Ou ela é um processo? Então, se eu sou atenta aos meus comportamentos, ao que eu estou sentindo, eu vou muitas vezes saber que, puxa, preciso de ajuda. Essa tristeza está sendo persistente, por exemplo, então eu consigo observar aquilo que não está dentro do equilíbrio. Tudo bem? E aí, qual é o tratamento básico, para a depressão? Hoje nós temos inúmeros tratamentos, então fototerapia, alguns, tratamentos diferenciados, não só aqui no nosso país, mas basicamente o que é necessário, ok? Medicamentos, então medicamento acompanhado aí da medicina psiquiátrica, esses medicamentos, o intuito deles é melhorar essa regulação dos neurotransmissores, então trazer uma regulação biológica para o seu para o seu cérebro, enfim, e também a psicoterapia. A união dos dois vai trazer, como algumas pesquisas falam, um resultado melhor, um resultado aí, paulatinamente falando, melhor a cada dia. Suzana, posso escolher entre um e outro? Isso tudo vai depender do nível, da depressão que você está, da intensidade que ela está e do que ela está afetando a sua vida. Então, por isso que é importante a procura de um profissional, A gente não consegue diagnosticar a depressão olhando para uma pessoa em um único momento, em um único dia, sem não ter nenhum conhecimento sobre isso, Então, a busca por esse profissional, ela é essencial, Às vezes a gente ouve do senso comum, mas essa pessoa está depressiva. E o que significa isso? E se eu falar isso para essa pessoa, o que eu estou causando com isso? Entende? Então, muitas vezes, é melhor a gente olhar para esse diálogo, para esse comentário e pensar, o que seria mais assertivo eu falar para essa pessoa? Será que muitas vezes eu vou falar assim para ela, que tal, você pensar aí numa ajuda profissional para entender um pouco mais as suas emoções, então ir talvez de uma forma mais sutil para que ela possa se sentir à vontade para dizer para você, de fato, eu não estou me sentindo bem. E você, enquanto pai, mãe, profissional, primo, prima, filho, filha, ser uma rede de apoio. Muitas pessoas, de fato, se suicidam porque em muitos desses casos, não há uma rede de apoio para ajudar a sair dessa situação. Então, nós somos uma rede de apoio para as pessoas. Então, muitas vezes essas falas, ou elas estimulam a pessoa a melhorar, ou elas estimulam a pessoa a piorar. Entende? Então, basicamente, isso, esses dois tipos de tratamento são indispensáveis para a ajuda aí da depressão, ok? E aí, eu gostaria, tanto para a ansiedade quanto para a depressão, trazer uma fala aqui para vocês de que para haver tratamento, em qualquer, desses dois casos, eu preciso não ter preconceitos. Eu preciso me livrar de dogmas que dizem que tratar das minhas emoções é uma coisa errada.
né? Trouxe essa fala, né, aí do Conselho Federal de Psicologia, porque por muito tempo, né, na nossa história, do nosso país, enfim, do mundo como um todo, tratar das emoções era algo que ia contra a nossa fé, a nossa religião, e pelo contrário, a psicologia, ela entende que um ser humano, ele é dotado da sua fé, da sua religião, e isso não elimina as suas emoções, o seu cuidado com a sua saúde mental, né? Isso compõe um ser humano. Um não precisa guerrear com o outro, um não é o oposto do outro, né? Então, pense nisso no sentido dos que estão à sua volta. Se alguém virar para você e falar assim, eu não tô, enfim, tô sentindo aí que as minhas emoções estão um pouco afloradas, principalmente nesse período, né, de crise que nós estamos vivendo. Quem aqui, né, não, em algum dia não ficou com as emoções aí à flor da pele? Então, quando a gente dá essa abertura para a pessoa buscar ajuda, procurar ajuda, nós estamos nos libertando desses preconceitos. Nós estamos dando a voz para a medicina, né, para a ciência nos ajudar. E a nossa fé, ela vai continuar existindo. Tudo bem? E aí, Moacir, por favor, vamos passar aquele primeiro vídeo? A depressão é uma doença e existem vários tipos. A depressão bipolar, que alterna euforia com estado de desânimo, a depressão maior, que é aquela pessoa que sempre foi feliz, alegre e de repente entra num quadro de desânimo, perda do prazer de viver, às vezes até ideias de suicídio. E tem a depressão distímica, que é aquela pessoa que sempre foi pessimista desde a evolução da personalidade. Por favor, quem está com depressão tem de procurar um profissional capacitado. Mas existem algumas técnicas preventivas, como aprender a se doar, diminuindo a expectativa do retorno, entender que por detrás de uma pessoa que fere há uma pessoa ferida, aprender a não se punir e não se cobrar demais, e criticar, discordar, confrontar do sofrimento por antecipação e de ruminação de perdas, mágoas e frustrações. Muito bem. Então, né, para finalizar aí esse momento, né, essa conversa sobre depressão, o Dr. Augusto Cury traz aí algumas dicas, né, alguns alertas para a gente pensar na complexidade desse tema e qual é o nosso papel frente a isso, né? Existe uma fala, né, que quando nós vamos viajar, o comissário de bordo fala que, olha, antes, né, se cair aí a oxigenação, vai cair as máscaras de oxigênio, só que primeiro você precisa colocar em você para depois você ajudar o outro. E a mesma coisa que eu digo aqui para vocês, eu não consigo ajudar uma outra pessoa se eu não estou com a minha máscara de oxigênio. E hoje em dia a gente ainda mais fala-se dessas máscaras, né? E o que isso significa? A minha proteção, para que dessa forma eu proteja as pessoas que eu amo, ok? E aí, agora, o segundo ponto do nosso encontro é sobre a ansiedade. O que é a ansiedade? Primeiro, diferentemente, né, da depressão, a depressão é uma doença, enfim, tem as causas, né, tem ali os comprometimentos envolvidos. A depressão é um transtorno. Um transtorno, ele não necessariamente tem uma causa fixa, e ele tem um conjunto de sintomas que pode ser diferente, né, diferentemente da depressão, que muitas vezes ali é comum os mesmos sintomas, as mesmas causas, o transtorno tem essa diferença. Basicamente, pessoal, a ansiedade, ela é uma antecipação do futuro, é uma antecipação que traz grandíssimo, né, mal-estar físico e psíquico, é um medo, né, é uma aflição que muitas vezes paralisa, que muitas vezes tira a pessoa do seu equilíbrio emocional, né, do equilíbrio comportamental. Isso tem a ver, né, ou com a saúde, ou com o dinheiro, ou com família, ou com o trabalho. Então, o que a gente percebeu com essa crise? Um aumento muito grande de pessoas procurando ansiolíticos, procurando aí ajudas de medicamentos, porque a ansiedade, ela estava muito aflorada, né? Ela estava comprometendo a vida, o sono dessas pessoas. E aí, a reflexão que eu trago para vocês aqui hoje isso nasceu somente por essa crise?
Claro, é uma crise que compromete várias áreas da nossa vida, mas será que antes essa pessoa não tinha ansiedade? Isso é diferente, né? Então, você passar por uma crise, isso te deixar mobilizado, é diferente, muitas vezes, já ter questões de ansiedade antes da crise. E aí nós vamos falar sobre a diferença entre ansiedade saudável e ansiedade não saudável. A ansiedade saudável é uma disposição física e emocional para algo, né? Então, é aquelas borboletas no estômago que a gente fala quando está apaixonado, né? Aquela vontade de querer fazer algo, é aquela vontade ali, poxa, eu vou fazer uma viagem, né? As crianças sabem dizer muito sobre isso, né? Fala para elas que você vai dar um presente, fala para elas que você vai levar elas em algum lugar. O que acontece? Nem conseguem dormir no dia anterior. Nós adultos somos diferentes? Pode ser que a gente durma, mas será que a gente não fica ali pensando? Isso, se não compromete, é uma ansiedade saudável, uma ansiedade que te mobiliza. Por outro lado, a ansiedade não saudável é aquela que paralisa as pessoas. Então, por exemplo, se eu tenho um medo, né, se eu tenho um pavor, enfim, algo que me impede, isso não é saudável. E isso é algo que já está ali dentro dos transtornos, né, da ansiedade. E aí nós temos diversos tipos: o transtorno do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, agorafobia, enfim, vários tipos. O que eu trouxe aqui para vocês é para a gente pensar no que é ansiedade e no que é, muitas vezes, determinado pelo momento que nós estamos vivendo, ok? Então, causas também tem um aspecto genético, também tem um evento, né, traumático que pode despertar essa ansiedade. Então, por exemplo, fui assaltada, né, determinei aqui algumas características da minha mente, né, que quando eu vejo, quando eu entro em contato, ou quando eu penso que eu vou entrar em contato com aquilo que me traz, né, alguma lembrança, eu já paraliso, né, eu já não quero, eu já não consigo enfrentar. Situações estressantes, doenças físicas, distúrbios hormonais, traumas de infância, abuso de substâncias e preocupações diversas. Eu acho que isso é muito legítimo. Quem hoje de vocês aí não está preocupado com alguma coisa? Se não estiver, parabéns, né? Só que isso é preocupação a diversas, né? Diversas da nossa vida. Mas o que essa preocupação faz? E aí que a gente vai conseguir diferenciar o que é ansiedade patológica e o que não é, ok? E aí, só um último fator aqui, a questão do ritmo de vida. Como que é o ritmo da sua vida hoje? Se você pudesse descrever para mim, se a gente chegasse a conversar em um momento, como que você descreveria o seu ritmo de vida? É tranquilo? Ou hora, né, é tranquilo, hora não, ok? Então, quais são os sintomas? Então, uma pessoa com ansiedade, né? Então, vamos falar aí da ansiedade patológica, do transtorno, ok? O que ela apresenta de sintoma? Também sintomas no comportamento, então, irritabilidade, uma pessoa que está sempre ali, né? Sabe aquela pessoa pronta para atacar? Né? A cognição, a falta de concentração, muitas vezes aquele pensamento acelerado, ou aquela pessoa que não quer pensar em algo e pensa, por conta que já está num sistema de que vem à minha mente vários pensamentos, e vai vir também à mente de vocês. Nós vamos sentir e pensar de diferentes formas o tempo inteiro. Mas o que determina um pensamento ficar e ele ser colocado em prática? Quem que escolhe isso? Você, eu, né? Então, a pessoa com ansiedade, muitas vezes ela não tem esse filtro entre emoção, entre pensamento e comportamento. Então, por exemplo, o toque, que é o transtorno, né, obsessivo-compulsivo. A pessoa teve uma ideia, preciso lavar as minhas mãos. Não, né, neste caso que a gente precisa mesmo, né, mas as pessoas com toque, neste caso, eu preciso lavar minhas mãos o tempo inteiro, toda hora, porque senão eu estou suja, né, eu preciso tomar 50 banhos por dia, porque senão eu me sinto suja. Então, é uma junção de pensamentos obsessivos com comportamento e comprometimento da vida, né, uma pessoa que toma 50 banhos por dia, o que pode acontecer com ela?
Qual que é o tamanho do comprometimento que ela tem na sua vida, entende? Alguns de vocês podem me dizer assim, Suzana, mas isso está longe da minha vida, imagina, eu tomar 50 banhos por dia, né? Pessoal, como eu disse lá no começo, isso é uma construção, né? Quantas pessoas que não vão sair dessa crise com uma ansiedade muito complexa. E isso tem diferente entre ficar preocupado, enfim. Quantas pessoas não vão sair de um evento traumático como esse, muitas vezes, que nós estamos vivendo, com esses prejuízos? Né? A questão do corpo, o sistema respiratório, então a pessoa com ansiedade, ela tem ou a falta de ar, né, eu não consigo respirar, tem aquela sensação de morrer, né, de morte, ou não, a respiração rápida. Eu lembro que eu tive contato com uma colega que ela amava, ela era professora e ela amava dar aula. Uma professora brilhante, uma professora maravilhosa que amava os alunos, só que ela chegava, né, saía de casa, ia para o trabalho, só que chegava na porta do colégio, ela não conseguia descer do carro. Ela não conseguia. E aquela sensação, ela descrevia como, eu estou morrendo, é uma sensação de morte, eu não consigo. Entendem? Né? Entendem que, assim, eu não sei dizer para vocês aqui a causa, como começou, porque eu cheguei, né, somente nessa situação, mas olha qual foi o tipo de comprometimento, ela não conseguir executar aquilo que ela amava. Então, prejuízos aí, né, sintomas no sono, no humor, e aquela sensação de não dar conta, aquela sensação de medo, de pavor, de não conseguir desempenhar algo, ok? E aí o Dr. Augusto Cury, ele também traz a ideia, né, da síndrome do pensamento acelerado, que é algo, né, que nós acabamos vivendo. É muito encontrado, né, a síndrome do pensamento acelerado nas nossas rodas de conversa, né, na nossa família, muitas vezes. E qual que é a diferença do transtorno de ansiedade para a síndrome do pensamento acelerado? A síndrome do pensamento acelerado é algo que compromete e, se não é cuidado, observado, olhado, acompanhado, de fato evolui para um problema mais sério. Né? Então, é um mal que atinge mais de 80% das pessoas, todas as idades, letrados, iletrados, médicos, pacientes. Se nós não analisamos o nosso ritmo de vida, de fato, ele é comprometido. E, de fato, nós vivemos com uma ansiedade fora do equilíbrio e que somente nos estimula a um adoecimento emocional. E aí, eu gostaria de fazer um teste bem rapidinho aí com vocês. Eu vou apresentar algumas questões, e aí você pega, por favor, um papel, uma caneta, ou no próprio bloco de notas do celular, para você anotar aquilo que você tem, ok? Que aí depois, no final, você faz a junção de quantas, né, questões você disse que tem, para a gente trazer um resultado para vocês, para a gente avaliar um pouquinho essa questão da SPA na sua vida, tudo bem? Então, vamos lá. Primeira pergunta, você tem ansiedade excessiva? Irritabilidade, flutuação emocional, inquietação, intolerância a contrariedades, déficit de concentração, esquecimento, fadiga excessiva e cansaço ao despertar, constantemente sente dores de cabeça ou musculares, tem queda de cabelo, sintomas de gastrite? Então, dá uma olhadinha, veja o quanto de perguntas, né, vocês responderam que sim, e faz um favor para mim, manda ali no chat a quantidade, né, então, por exemplo, pontuei 3, 5, 10, 11, manda para mim no chat que eu vou falar o resultado para vocês, combinado? Então, faz a conta aí do quanto que vocês disseram que sim, e manda a resposta para mim no chat. Fiquem tranquilos, não trouxe ninguém aqui para ficar desesperado. Suzana, pelo amor de Deus, o que teste é esse? Né? Mas simplesmente para a gente pensar
onde nós estamos hoje e onde nós queremos chegar, ok? Deixa eu ver aqui o resultado de vocês. Eu vou só aqui no final, 5, 10, 8, 10, que mais? Vamos lá. Um monte. Vamos lá, quem, né? Qual foi a pontuação aí de vocês? 5, bacana. Vamos lá. Eu já passo o resultado. 3, 10, 2. Legal. Então, enquanto vocês vão respondendo aí com a quantidade, o que acontece, pessoal? Como eu disse, eu não trouxe vocês aqui para falar, puxa, Suzana, eu tô com SPA, eu não tenho qualidade de vida, meu Deus, eu tô com ansiedade. Não, não é isso. A minha ideia aqui essa noite é que a gente pense sobre a nossa saúde mental, que pense sobre essa busca, né? Então, é uma busca constante que pode ter aí altos e baixos, mas ela precisa ser algo a buscar diariamente. Então, eu trouxe esse teste para vocês pensarem onde vocês estão. Então, qual é a condição que vocês estão hoje? E, principalmente, o que vocês querem? Qual é a condição que vocês querem para vocês? Então, vamos lá. De 0 a 3, significa que tá tudo ok, né? Então, é uma busca aí para diminuição dessa ansiedade, que tá tudo em equilíbrio, né? Uma busca aí constante, mas que está tudo bem. De 4 a 7, significa atenção, estado de alerta, vá cuidar das suas emoções, vá cuidar dessa questão da ansiedade, fique atento e busque ajuda. De 8 a 11, significa que está além do estado de alerta. Pode ser que você já esteja comprometido no sentido de baixa qualidade de vida, baixa gestão da emoção, ansiedade dominando algumas emoções e comportamentos. Então, é o sinal de que precisa de ajuda urgente. Quando eu falo de ajuda, pessoal, eu não estou restringindo aqui a questão da minha área psicológica. Eu digo ajuda, e eu não sou o tipo de psicóloga que dá receita de bolo, né, que fala assim, faça isso aqui, daqui em 3 dias está tudo certo. Isso não existe. Então, a busca de ajuda, e aí você pode pensar, poxa, se é questão física, então é ajuda de um médico, se é uma questão, por exemplo, da fadiga, enfim, das emoções, ou da fadiga, enfim, eu vou procurar aquilo que eu me sinto à vontade, mas não deixar de procurar essa ajuda, entende? Então, esse foi o meu objetivo, trazer aqui para vocês pensarem onde vocês estão, ok? Então, vamos lá, algumas dicas, né, para tratamento. Então, além, né, aqui, como nós colocamos, no tratamento medicamentoso, no caso da ansiedade, a psicoterapia, mas temos algumas técnicas aí para prevenir. Primeiro, esse primeiro aqui, ó, evite o GI, né? O que significa isso? O gasto de energia emocional inútil. Muitas vezes nós estamos nos alimentando daquilo que cansa o nosso cérebro, daquilo que estimula o cansaço mental. E aí, quando chega uma crise como essa, se eu estou com o meu cérebro cansado mentalmente, se eu estou cansada fisicamente e mentalmente por tudo que eu vou acumulando, eu não tenho condição, muitas vezes, de enfrentar uma ansiedade, né? O autoconhecimento, como eu disse, ele é extremamente importante. A gente precisa saber onde nós estamos, onde nós queremos chegar, né? Existe uma técnica que está bem recente aqui no nosso país, mas com altos índices aí de ajuda para as pessoas, que é o mindfulness. Então, a ansiedade significa você tá ali, né, com o seu cérebro ligado, com seus pensamentos ligados, antecipando as coisas o tempo inteiro. E essa técnica, enfim, essa ferramenta, traz a atenção plena, ou seja, esteja aqui quando você estiver, né? Se eu tenho 5 minutos com o meu filho diariamente, porque eu trabalho, porque eu estudo, mas eu só tenho 5 minutos, eu vou estar ali naqueles 5 minutos. Se eu estou 5 minutos tendo uma ação de autocuidado, esses 5 minutos não vai ter celular, não vai ter informação, vai ter eu comigo mesmo. Então, é o viver o presente, é o viver aquilo que nós temos condição de viver agora. A gente ainda não tem o poder de criar uma vacina, de sair por aí vacinando as pessoas contra o coronavírus.
Então, muitas pessoas estão antecipando isso e sofrendo com essa angústia, né, com essa ansiedade de quero criar a cura. Só que se isso não é ali do meu know-how, eu preciso pensar no que eu consigo fazer agora. O que eu consigo fazer agora é, muitas vezes, ter a proteção ali da minha família, se sair usar minha máscara, passar álcool em gel, enfim, isso é meu, isso eu consigo fazer, entendem? E aí, para finalizar o nosso momento, eu trouxe algumas pesquisas para vocês pensarem. E, novamente, não trouxe vocês aqui para assustar, para pensar, né, enfim, no que vocês têm ou não têm, mas para saber onde nós estamos e o que nós precisamos. Com mais de 12 milhões de doentes, 12 milhões de doentes, Brasil é o país mais deprimido da América Latina. A depressão está entre uma das maiores causas de suicídio. O suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. De acordo com as estimativas da Organização Mundial da Saúde, 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade. Vamos pegar a população do nosso país. Tira aí 9,3% dessa população. Quantas pessoas estão sofrendo com as suas emoções nesse momento? Hoje eu estou falando de depressão e ansiedade, mas você conhece, você convive com pessoas, como que estão as emoções das pessoas hoje? Então, a gente precisa pensar que essa aqui é uma conversa que não pode parar no Setembro Amarelo. E eu conto com vocês para que a gente traga essa reflexão, traga esse aprendizado para todos que nos cercam. Muito obrigado. E eu passo a voz aqui para a Núbia. Núbia, você está aí? Gente, é porque eu desliguei para ficar melhor a sua transmissão para mim, e agora eu fiquei esperando, não vi que era eu que estava aqui desligada, desculpem. Suzana, amei a sua apresentação, a sua palestra. A gente convive muito com pessoas que infelizmente desenvolvem depressão e até que tiram a própria vida. Então, para mim, tudo que você falou foi extremamente esclarecedor. Eu acho que todas as pessoas deveriam ouvir palestras como essa para se ajudarem a si próprios ou ajudar a quem está ao seu redor. Você falou da rede de cuidado que é preciso. E essa rede, ela só é possível se nós todos tivermos ciência dessas características, dessas particularidades e tudo que nós podemos fazer uns pelos outros. Nós recebemos aqui algumas perguntas, a gente pensou algumas para a gente conseguir nesses 15 minutos e não estressar, né, as pessoas que a gente ficou até 9 horas. Tem uma pergunta que eu acho que eu gostaria de começar com ela. E quando a pessoa não aceita o diagnóstico da depressão? Porque a gente sabe que isso é recorrente. O preconceito que você falou que existe, a pessoa se nega a buscar um tratamento. Qual é a orientação que nós poderíamos dar? Como é que nós poderíamos cuidar dessa pessoa? Perfeito. E o quanto que isso é recorrente, né? Como é que eu posso dizer, essa resistência de olhar para a saúde mental. Uma sugestão, pessoal, primeiro ponto, né, de fato, quando a pessoa não aceita, fica mais difícil, porém não é impossível. Eu acho que mostrar para essa pessoa os prejuízos. Então, muitas vezes essa pessoa resistente é uma pessoa pragmática, sistemática, que não consegue olhar para si mesmo. Então, talvez apresentar alguns prejuízos que estejam acontecendo por conta dessa não aceitação, eu acho que pode ser um caminho. Mas, de fato, o estimular esse autoconhecimento, essa busca, é o primordial. A pessoa precisa aceitar, a entender, né, que não vai ser fácil. Pode ser que tenha um dia que ela não aceite, você tenha que estar lá como uma rede de apoio e aceite por ela. Então, pode ser que um dia ela não queira aceitar, mas entender a importância, eu acho que é o fundamental. Em níveis mais graves, né, de depressão, de comprometimento,
nós temos algumas, como é que eu posso dizer, algumas intervenções, né, mas se possível evitá-las, melhor, né, então eu digo como é a questão da internação, a questão da internação involuntária, então isso é algo que a gente precisa evitar, então se puder evitar isso para fazer uma busca, né, uma autobusca para essa melhora é o essencial. Então, eu acredito que mostrando esses prejuízos, então, por exemplo, a pessoa, ela está com prejuízo no trabalho, então, talvez trazer para ela, olha, aconteceu isso, você está percebendo essas suas faltas, essa sua falta de comprometimento com aquilo que você não aquilo que você fazia, né, porque às vezes a pessoa, ela não, de fato não vai perceber se você falar assim, ah, não, mas você não tá vendo? Olha lá, você não tá vendo o que tá acontecendo? Então, quando a gente traz dados, vamos dizer assim, desses prejuízos, eu acho que começa a ficar mais claro, entende? Certo, ok. Bom, uma outra pergunta também aqui que chegou para nós é que existem semelhanças entre a ansiedade e a depressão? É fácil distingui-las ou não? Na verdade, o que acontece, né? Uma acaba levando a outra. Mas a grande diferença é a depressão, ela tem um comprometimento, como é que eu posso dizer, concreto. Então, é um conjunto de sintomas, é um conjunto de causas já meio que pré-definidas, entende? A ansiedade, muitas vezes, ela é variável, tanto a causa quanto o sintoma. Mas o que acontece, como eu disse, né, existem níveis aí da depressão, que, por exemplo, o transtorno do humor bipolar, ele tem a depressão, mas ele tem a mania, e a mania, ela é carregada de ansiedade. O que é, né, nesse caso? É uma agitação, é uma euforia. Então, eu acho que a grande diferenciação dos dois é os sinais e os sintomas. Né? Então, as causas, principalmente, mas principalmente os sinais e os sintomas que cada um apresenta. Não é porque a pessoa ela está depressiva que ela não esteja com ansiedade, e não necessariamente, né, a ansiedade tem a depressão, entende? Entendo, tá certo. Bom, eu espero que me tenha ficado claro, né, para quem perguntou. E tem uma outra que eu acho assim que ela deve ser reveladora. Como é o tratamento da depressão? A depressão, como ela é também, né, uma doença biológica, física, ela precisa de tratamento medicamentoso. Né? Então, claro, né, existem alguns níveis, mas principalmente o tratamento medicamentoso, e é indispensável a terapia. Por quê? O medicamento, ele vai trabalhar nos neurotransmissores, então ele vai trazer a regulação para aquilo que está em desequilíbrio. Mas as emoções, os pensamentos e o comportamento é algo que a gente trabalha como? Né? Então, como que a gente consegue uma mudança de comportamento? Primeiro, aprendendo a ter um novo comportamento, mas isso normalmente não é fácil, principalmente no caso dos adultos, né? Criança e adolescente já como eu posso dizer, eles são mais acessíveis, né, para essa mudança de comportamento. Então, basicamente, tratamento medicamentoso, acompanhamento psiquiátrico, e eu digo medicamentoso de acordo com as indicações do psiquiatra, e não, por exemplo, olha, vou tomar ali um remédio que eu consigo acesso. Não, porque como é um remédio que traz aí um efeito biológico muito, né, dentro ali do que precisa, se eu tomo muitas vezes um remédio que não se adapta ao meu organismo, eu posso ter um efeito totalmente ao contrário. Então, existem casos de pessoas que tomaram remédios errados para tratamento da depressão e acabou desenvolvendo a depressão e outro transtorno. Então, por isso que é muito sério essa busca médica e psicológica, para trabalhar no seu físico e também para trabalhar nas suas emoções. Mas é tudo muito possível, né? Em diferentes níveis da depressão, o tratamento ele é eficaz, mas o que acontece muitas vezes? A pessoa abandona, né? Porque, diferentemente de um remédio de dor de cabeça, que passa muitas vezes ali em 15 minutos, o remédio da depressão precisa de uma adaptação, ele precisa se adaptar aí ao seu organismo, e leva um tempo, né? E no mundo imediatista, se não me cura em um dia, o que eu faço? Largo, né?
E aí é onde o prejuízo, porque aí volta tudo, e aí é onde, né, existem outros prejuízos e vem outras coisas colaborando. E é muito claro também, Núbia, a importância de que, se essas pessoas estão em tratamento, seja para ansiedade, seja ou para depressão, esse tratamento ele precisa ser sério, né? Então, ele tem que ser levado a sério. E pela família, né, pela rede de apoio e também por essa pessoa. Só que como, por exemplo, eu explico isso para um adolescente de 17 anos com depressão? Você não tem essa proximidade, né, você não busca essa afetividade para falar, olha, eu tô aqui junto com você, isso vai passar, né? É de fato, né, Suzana, uma doença muito delicada, porque ela não tem, digamos que um diagnóstico imediato. Pode muitos, eu estou triste, é uma tristeza, é um sofrimento, é por isso, ou seja, não tem um diagnóstico muito imediato, claro, e ela sofre, as pessoas no final das contas sofrem porque não aceitam. Existe um preconceito muito grande com o que vem a ser uma doença psiquiátrica. E pelo que você falou, se eu estiver entendido, ou seja, para um tratamento, para uma cura, evitar, por exemplo, culminar no suicídio, é imprescindível um tratamento psiquiátrico, com medicamentos adequados, além, claro, do acompanhamento psicológico. Não tem outra forma, né? Sim, e esse acompanhamento, ele vai determinar, né, a dosagem, ele vai determinar a quantidade de tempo que vai precisar dessa medicação, algo interessante, Núbia, que não existia na literatura há alguns anos, é a depressão em crianças. A depressão em crianças. Eu recebi uma pergunta a respeito. É? Acabou de chegar aqui, porque está fazendo um ping-pong, que aí eu saio do chat, eu não vejo, né? Legal. Como detectar depressão em crianças? Olha que interessante, né? Como eu disse, é novo na literatura. Uhum. É novo na literatura e nas pesquisas sobre isso, mas ela existe. E a criança, por já ter, né, aquela característica de ser criança, de ser agitada e tal, ela, né, como traz a pergunta, primeiro comprometimento é nessa questão da agitação, só que isso não é somente agitação de brincar, enfim, mas muitas vezes agitação do pensamento, uma aceleração no pensamento. Então, essa análise na criança, ela vai de um estado global. Então, trazer para o adulto é mais fácil, porque compromete várias áreas, mas para a criança a questão cognitiva, então, desempenho na escola, a questão dos relacionamentos, então, é uma criança mais irritada, né? É uma criança que pode trazer a euforia. Olha só que interessante. Então, esses estudos revelam... Adulto, né? Exato. Não existe euforia no adulto depressivo. Exato. E são picos. Então, ao mesmo tempo que essa criança está muito eufórica, de repente, tá ali, ninguém me ama, ninguém me quer, não quero ir para a escola... E é muito complicado, né? E precisamos olhar para isso. Precisamos pensar que a criança ela está suscetível a uma sociedade que cobra ela o tempo inteiro. Né? O adolescente está suscetível a uma sociedade que exige dele, não só do adolescente, né? Padrões. Né, padrões físicos, padrões comportamentais, padrões que muitas vezes vai adoecendo. Então, observar, eu acho que o primeiro passo, né, não sei se foi uma mãe ou um pai que perguntou, mas o primeiro passo é a observação da alteração de comportamento, né, e não necessariamente daquela criança que é abatida, porque normalmente numa sala de aula, o que a gente olha? Aquele que está mais abatido, né, aquele que está mais quietinho, aquele que chora. Pode ser euforia, né? Exato. É revelador, eu não sabia. Eu vou trazer uma última pergunta, né, porque a gente já vai encerrar, que é, meu filho só quer ficar trancado no quarto, será que está com depressão? Vamos lá, eu ouvia muito essa pergunta de pais adolescentes. A adolescência, Núbia, ela é uma fase
muito desafiadora para o adolescente. Então, vamos lembrar de quando nós éramos adolescentes. Nós tivemos, né, uma mudança corporal muito radical. Então, de repente, o menino começou a ter uma voz mais grossa, a menina começou a ter uma mudança, né, menino também, no corpo. Existe uma mudança acadêmica. Então, a cobrança para essa criança, né, que se torna adolescente, ela se torna muito mais radical nessa faixa etária. Existe uma cobrança do adolescente de se pertencer a algo, né? Então, são vários fatores conflituosos. Então, uma sugestão: avalie o sofrimento. Eu sempre orientava esses pais: avalie o sofrimento. Esse ficar no quarto, muitas vezes, é o jogar com os amigos. Ou não, esse ficar no quarto é me isolar do mundo. Então, quando eu olho o impacto disso, desse comportamento, se isso está trazendo sofrimento para mim, enquanto família, para mim, enquanto mãe, ou para ele, enquanto filho, eu preciso investigar, precisa avaliar, porque às vezes é característica da pessoa, às vezes a gente quer, né, rotular e trazer o diagnóstico, mas às vezes são só características de um adolescente, né? O adolescente, ele é característico por querer ficar mais ali na tecnologia, mas se isso tiver trazendo prejuízo, trazendo sofrimento, nós precisamos ficar atentos com a nossa anteninha de alerta. Se não, se é uma característica adolescente, da idade, eu sempre também vou ficar próximo. Entende? Então, nada vai afastar, mas eu preciso... Ou seja, né, Suzana, o mais importante é sempre o olhar atento, a observação dos pais em relação aos filhos. E aí, eu não ia fazer mais perguntas, vou fazer só mais uma que chegou aqui, que estava aqui, é de como é que a família pode, então, ajudar. Ou seja, a gente, pelo que a gente está conversando, é imprescindível que os pais, colocando na perspectiva da família, eles observem seus filhos. Que oscilação de humor é essa, de tristeza, de ânimo, se isso sinaliza uma depressão, uma ansiedade. A sua palestra foi muito rica, ela trouxe muitos detalhes. A gente sai daqui, daqui a pouco, amanhã eu já esqueci muitas coisas. Vai, então, numa internet, pesquisa, sites fidedignos, e etc. E se eu identifico isso, eu trato. Como é que uma família pode se constituir dentro do seu núcleo, essa rede de apoio para os seus filhos, seus jovens, seus adolescentes? Eu acho que o primeiro passo é aquilo que nós conversamos do não ter preconceitos, né, e da aceitação de que tá tudo bem eu buscar tratamento para o meu filho fazer um tratamento de saúde mental, né? Por que a gente não tem preconceito quando a gente vai tratar, por exemplo, um problema físico? Né? Então, trazer essa tranquilidade de que é um problema que eu estou buscando tratamento, né? Então, tornar isso acessível, tranquilo, porque muitas vezes esse preconceito, né, essa aversividade da situação até prejudica, né? Então, tudo bem, eu sou uma pessoa que apoia, mas, né, eles estão atentos. Então, comentários, o estímulo a buscar ajuda, né? Então, por exemplo, tem certos tratamentos que vai fazer a pessoa dormir mais, dormir menos, ter alteração do humor, né? Ter alteração no apetite. Então, estar atento junto com a pessoa, né? Estar próximo, né? Eu não diria nada além do que aceitar que existe tratamento, que existe busca de ajuda e que tá tudo bem. Né, é melhor hoje eu com meu filho que tem 10, 15, 7 anos, ou com meu marido, ou com minha esposa, ou com minha mãe, buscar ajuda, do que muitas vezes não ter ele mais por perto. Então, eu sei que a gente, é forte isso que eu estou dizendo, mas é bacana a gente tentar trazer tranquilidade para o assunto para ser prevenção, né? A prevenção, ela vai buscar antes, ela vai estudar, né? Então, ela vai buscar informações, é bem claro que você disse, informações de sites, de fontes fidedignas, né, para falar, peraí, como é que eu ajudo meu filho, como que eu ajudo essa pessoa que eu amo? A rede de apoio, ela faz toda a diferença junto com o tratamento, Núbia, e essa rede de apoio muitas vezes pode estar em silêncio, mas um olhar acolhedor, um olhar de, eu tô aqui com você, já ajuda mais do que muitas palavras. Eu não sei, a impressão que me dá da sua fala é que é imprescindível que essa pessoa não fique só, né? Que a presença seja uma constante ao lado dela, né? Minha percepção. Exato.
tudo que você falou. Exato. E é uma presença que não sufoca, sabe? Porque muitas vezes a gente quer saber, né? Me dá esse celular. Não, mas uma presença acolhedora. Mesmo porque em momentos de dor profunda, o silêncio ele é muito bem-vindo, né? Bom, pessoal, já estamos aqui 9h10, tínhamos programado 1 hora, passamos 10 minutinhos, mas nós honramos os prazos, porque estendeu um pouquinho aqui nas perguntas. Suzana, sem palavras para agradecer sua presença, sua contribuição aqui para nossas reflexões, aprendizados sobre esses 2 problemas graves. Parabéns, tá? Pela palestra, pela apresentação, eu achei excelente, me acrescentou bastante. Espero que todos os nossos convidados aqui presentes também tenham gostado. Recebemos, aliás, muitas manifestações, elogiando, parabenizando. Muito obrigada a todos pela presença. Aproveito para lembrar a todos vocês que nos dias, eu tenho que ter uma colinha aqui, gente. No dia 2 de outubro, vamos ter uma outra palestra, vai ser sobre como desenvolver a autoestima dos nossos filhos. E no dia 11 de novembro, a terceira e última, socorro, meu filho pratica ou sofre bullying. Então, já estão todos previamente convidados, né, para mais uma reflexão, para mais um aprendizado, com os especialistas da Escola da Inteligência, parceria com a rede SESI-DF de Educação, né, nesse evento super bacana que a gente organizou com muito carinho, com muita dedicação, jornada com os especialistas. Agradeço a equipe aqui da comunicação, da cultura, da educação, que deu todo o apoio técnico aqui para a gente, graças a Deus funcionou tudo maravilhosamente bem. Parabéns, rapazes, e gente, boa noite, muito obrigada. Suzana, boa noite aqui para os nossos convidados também, tá? Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. Até mais. Beijão. Até mais. Um beijo.